Bom, então quando nós tratamos de feminismo, a gente precisa entender o que é a ideologia. Tá? Bom, quais são os elementos de ideologia que tem no feminismo? Bom, muito simples. O ideólogo, ele não está interessado, o progressista, né, ele sempre entende que aquilo que é novo é melhor do que a ordem que existe. Então eu preciso destruir, eu preciso olhar para a sociedade e eu preciso destruir qual é a ordem vigente. Então o feminismo, ele não vai querer um acordo entre homem e mulher. Ele não está interessado em negociações. Por acaso, você já viu o feminismo fazendo algum tipo de concessão? Já viu o feminismo dizendo assim, olha, se o seu marido não quer lavar a louça, você conversa com ele. Não existe isso no feminismo. Existe é o que a gente diz, né, o idiota útil. O idiota útil, ele acha que... E quando eu digo idiota, eu não estou falando no sentido de ofender. O que é o idiota? O idiota é a pessoa que ela olha para o próprio umbigo. Ele vê o movimento, ele entende que o movimento é nocivo, mas existe alguma coisa dentro do movimento que interessa para ele. Ou seja, ele está ali pela causa própria. E ele é feito o quê? De idiota, por quê? Porque ele, através daquele exército de militantes, eles vão passar tudo. Você vai votar na feminista, você vai votar, e quando a feminista estiver lá, ela não vai te representar. Por quê? Porque o feminismo, ele tem claramente os seus objetivos. Aquilo que o feminismo diz ser, não interessa. O que interessa é o que ele é na prática. Quais são os resultados do feminismo? E o que ele fez durante a história. Fora a série de mentiras que ele conta, que você vota, que você pode divorciar, que você pode trabalhar, que você pode sair na rua à noite por causa do feminismo, o feminismo não fez nada. Para não dizer que não fez nada, esses dias eu vi tem um tempo já que saiu uma lei que parece que na balada, passou uma lei que na balada as mulheres são obrigadas a pagar. Né, porque tinha aquela coisa, até meia-noite a mulher não paga dali para frente. Foi a única coisa que eu vi o feminismo agir que ele conseguiu fazer. Ele tirou o direito da mulher entrar de graça até meia-noite. Tá? Então eu agradeço ao feminismo. E historicamente, isso é histórico, foi a primeira vez que eu vi o feminismo fazer alguma coisa. Tá? Foi bom? Bom, aí já é uma outra história. Tá? Não só nessa questão, né? Porque o que a gente está vendo agora que está acontecendo é os homens ganhando espaço no esporte feminino, em outras áreas, né, os homens travestidos de mulher, que agora se auto-intitulam mulher, eles conseguem entrar nesse esporte, né, como o vôlei, como, inclusive, aquela MMA, nesses esportes de luta Sim. que Sim. eu não sei se foi no MMA, qual que o homem entrou, ele era bem... isso foi no documentário do Brasil Paralelo, que eu estava vendo. Ótimo canal para quem ainda não conhece. Também. Esse homem entrou, né? Ele era um profissional, assim, bem... Não era destacado quando ele lutava como homem, com outros homens. Mas aí ele passou a lutar como mulher, né? Se vestiu de mulher e passou a lutar como mulher e começou a ganhar as lutas. Assim aconteceu também com um jogador que hoje se auto-intitula mulher, de vôlei, e também, inclusive, deu um problema lá com o Bernardinho, na época que ele era o treinador, né, de um dos times das meninas, e ele chegou a falar, mas lutar com o homem é complicado, não foi essa palavra que, né, Sim. Jogar com homem é complicado, e daí as feministas caíram em cima, porque onde já se viu você falar que é homem, mas ele é homem, você querendo ou não, é a natureza, e assim, é o que eu lembro de ter lido em um livro do Olavo, assim, que você, não é porque alguém está te dizendo que é alguma coisa que você vai negar os seus olhos, que isso é atacar o psicológico da pessoa. Tem um homem na sua frente. E isso é um homem. Não tem o que negar. Você tem um homem na sua frente. Você vai falar o quê? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Eu Sim, estamos ouvindo, Jair. Já para todo mundo. Tá? Legal, bacana. É exatamente isso que é uma ideologia, né? Nós temos o feminismo, ele se chama de ondas, né? Ele tem esse nome de ondas, como se fosse algo que vai e volta. A verdade é que essa porcaria nunca foi embora.
A segunda onda, né, a gente tem a primeira onda ali com o sufrágio, né, a ideia que a mulher pode votar. Isso daí isso aí começou ali um pouquinho antes, ali bem no comecinho ali do Iluminismo, embora que os objetivos ideológicos, eles existem há muito tempo. Depois você tem, quando você chega na segunda onda, e aí que as coisas começam a ficar um pouquinho complicadas. Por quê? O feminismo ele tem uma tal de revolução sexual. Né? O que é a revolução sexual? É a desconstrução da feminilidade. A Simone de Beauvoir, ela propôs no livro dela, né, os dois sexos, que eu acredito que a maioria já deve ter visto essa história que ela coloca, que não se nasce mulher, ela se torna mulher. Então ela começa a... Qual que é o objetivo ali? O objetivo é o seguinte, é que você se desvincule das suas características femininas que são inatas. Então, se você passar a entender que você não nasceu mulher, mas que você é por uma imposição social, logo você consegue desconstruir. Não é uma coisa que está no seu gene, não é uma questão biológica, é apenas uma questão é uma questão social. O que é extremamente ridículo. Se você pegar um extraterrestre, colocar um homem e uma mulher na frente dele, ele sem instrumento nenhum de reconhecimento, ele vai entender que, olha, eu tenho duas espécies muito parecidas, mas eles são diferentes em alguma coisa. Isso é óbvio, é só você bater o olho. Então, o feminismo é o que você falou, Jaine. O feminismo ele tenta negar a realidade. Não só o feminismo, mas toda a ideologia. Ele não está preocupado com a realidade. Você quer ver um exemplo disso? Quando um homem é babaca, quando um homem ele tenta, sei lá, forçar alguma mulher alguma coisa, ou ele acha que a mulher dele é empregada dele, qual é o termo que nós usamos? Nós chamamos de machismo. O termo machismo, ele foi modificado dos anos 60 para cá. Se você falasse machismo nos anos 60, eram características como coragem, como sabedoria, como honra, é você honrar a sua palavra. Isso era machismo. O feminismo, ele distorceu o significado de sexismo para machismo. O que ele quer com isso? Ele quer que você entenda o seguinte, que somente o homem consegue ter tais comportamentos. Só o homem pode ter comportamento que você sente que o seu sexo é superior ao outro. Então, quando você diz o machismo é ruim, você está dizendo sexismo. Mas você já abraçou o que eles queriam de você. Você já abraçou o vocabulário que eles queriam. A ideologia, todo o movimento revolucionário, ele vai brincar, ele vai fazer esse jogo com palavras. Tá? Então ele vai colocar, por exemplo, a noção de racismo. O que é o racismo hoje? O racismo é só do branco com o negro. Ele não aceita o contrário. Então ele muda o conceito de racismo. Ele começa a mudar a realidade inteira. Ele não tem compromisso com a verdade. Jaine, o Jairo está ouvindo aí tranquilo? Quer falar alguma coisa? Acho que ainda não, né? Está ouvindo? Consegue? Está ouvindo? Ok. Sim, e é exatamente isso. A intenção do feminismo é deturpar a realidade, não só do feminismo, como todo porque, assim, o feminismo, ele é um braço da esquerda. Então, assim como é um dos tentáculos, né? Como existem vários outros movimentos, o feminismo é só um deles. Mas é assim, o que mais se sobressaiu nos últimos anos, nas últimas décadas, né? E é o que mais teve efetividade em toda a nossa cultura. Tanto que a gente vê, assim, a mudança de comportamento nas gerações, né? É uma mais idiotizada que a outra, e tudo se deve a isso, assim. E tem um trecho aqui, que é o livro esse aqui, se vocês não conhecem, leiam, o Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Campagnolo. E aqui na introdução, ela traz um trecho
do livro da Kate Millett, que foi uma das feministas lá do início do feminismo. Do início não, porque assim, o que eles dizem que é a primeira onda, que é no começo do século passado, na verdade já estava sendo trabalhado há séculos antes. Mas o que saltou mesmo, o que começou a aparecer mais foi essa primeira onda, e a segunda, que a primeira eles dizem que foi do movimento sufragista, né? E a Kate Millett escreve no livro dela dizendo que para a autora da obra, Política Sexual, que é o nome do livro dela, a definição do feminismo está visceralmente atrelada a uma estratégia de modificação dos comportamentos sexuais. Para Millett, o feminismo é a formulação completa e satisfatória dos fins da revolução sexual. Então, é assim, o feminismo trabalha desde o início com a destruição da família. Então, eles tentam, elas, né? Eles, na verdade, porque tem homens por trás. Colocaram mulheres na frente para dizer que é um movimento de mulheres, mas não é, porque, na verdade, ele foi criado por homens. Sempre tem a mão invisível por trás, comandando esses movimentos, né? E, assim, quando elas dizem que elas conquistaram o voto, que elas conquistaram o direito das mulheres trabalharem fora, assim, é uma grande falácia que cola muito bem, porque o que eles fazem é lidar com a desinformação alheia. Então, eles se aproveitam de que as outras pessoas não têm informação suficiente, estão sendo bombardeadas o tempo todo pela mídia e toda a cultura em geral, inclusive, e principalmente, que eu acho que é o principal braço que sustenta o feminismo é a educação. É dali que elas começam a preparar as mentes das pessoas para aceitar o que elas falam. Então, assim, elas não conquistaram nada. Em relação ao voto, foram os homens que cederam. Inclusive, uma das feministas falou no seu próprio livro que nada que foi conquistado pelo feminismo foi, de fato, pelo feminismo. Foi tudo concessão dos homens. Porque eles consideraram em conceder isso para as mulheres, o que elas estavam pedindo, mas não foi a conquista delas em si. E em relação ao trabalho, na verdade, o trabalho se fez necessário a partir de uma época, em decorrência da Revolução Industrial. Os homens precisaram sair, e daí chegaram as guerras, e eles precisaram... Por um tempo as crianças trabalharam também. Sim, e eles precisaram sair de casa para ir servir na guerra, e assim, foi necessário que as mulheres saíssem e fossem trabalhar. Não foi por vontade própria, foi por necessidade, e claro, eles aí viram mais uma chance de poder usar os filhos, porque, assim, a intenção, ao destruir a família e desconstruir, que é a palavra que eles gostam de usar, né? Sim. É assim, quando você tira a mulher de dentro de casa, você está tirando aquela que teria responsabilidade sobre a casa, inclusive sobre os filhos, que até determinada época era a mãe que ensinava tudo. Os filhos eram criados e ensinados com os valores de dentro de casa, da mãe, do pai também, mas obviamente mais pela mãe, que era a que passava mais tempo em casa. E hoje a gente vê o quê? Uma sociedade doente psicologicamente e de todas as formas, e a gente não entende o porquê. Mas é porque eles conseguiram tirar a figura da mãe de dentro de casa, que é aquela figura que vai ensinar com todo amor um filho, que o Estado não pode fazer. E elas substituíram a mãe, a figura dos pais, pela escola, ao impor uma educação. Porque hoje a gente vê que a bandeira deles, né, que eles dizem, que a bandeira é a educação, porque as pessoas precisam de educação, mas o que é essa educação também que elas tentam passar para os filhos alheios? A gente vê hoje que tem muito professor militante dentro de sala de aula, e mesmo aqueles que não são militantes, eles estão passando ideologia sem saber.
porque eles foram formados em uma universidade que passou a ideologia para eles e eles não perceberam. Tanto que hoje mesmo, hoje eu me policio muito quando eu vou dar aula para não passar nada que não seja assim o que os pais concordariam, sabe? Porque